Uma coisa que tenho notado com muitos dos meus clientes é uma ênfase grande no design orientado por dados. Acho que isso vai ser uma das tendências de design mais importantes dos anos 20 e além. Este vídeo vai te dar uma compreensão melhor de por que os dados serão tão importantes para o design dos produtos que criamos, as controvérsias éticas em torno da coleta de dados e por que alguns tipos de dados são muito mais valiosos do que outros. Então, antes de tudo, dados são apenas fatos e estatísticas coletados para referência ou análise. Todo mundo usa dados para tomar decisões o tempo todo. Isso não é novidade. Mas, no contexto deste vídeo, estou falando sobre milhões ou até bilhões de pontos de dados coletados e usados para orientar decisões de produtos. Esse fenômeno relativamente recente está nos permitindo fazer coisas que eram impossíveis até mesmo há poucos anos atrás. Praticamente todas as grandes inovações em design são resultado direto de tecnologias emergentes, e essa tendência em direção ao Big Data e aos designs que vão surgir disso não é exceção. Ao projetar o HoloLens 2, a Microsoft teve que descobrir como criar um headset que se ajustasse confortavelmente à cabeça de qualquer pessoa. O HoloLens 2 pesa cerca de 580 gramas, e isso é basicamente o equivalente a amarrar um pão de forma na testa e usá-lo por várias horas. Eu testei para que você não precise testar, é muito desconfortável. Mas essa tarefa fica ainda mais difícil quando você leva em conta os formatos e tamanhos radicalmente diferentes das cabeças das pessoas. É basicamente como tentar fazer um sapato tamanho único. As pessoas também têm traços faciais radicalmente diferentes. Então, se você está projetando um headset que deve se encaixar sobre os seus olhos, não vai ser fácil se a saliência da sobrancelha de uma pessoa é 0 mm e a de outra é 15 mm. Então, a Microsoft teve que escanear milhares e milhares de cabeças de pessoas para determinar o formato ideal para o design do headset deles. Isso deu a eles os dados necessários para tomar decisões corretas ao criar um design tamanho único que serve para a maioria. Sem esses dados, a Microsoft teria acabado com um headset muito menos confortável. Para quem já usou um headset de VR ou AR, que é desajeitado e desconfortável, sabe o quanto isso te tira da experiência. A equipe do HoloLens também teve que lidar com calor. Então, quando você tem um computador preso ao seu rosto, não é só importante garantir que ele seja confortável e não pressione nenhum ponto sensível, mas também é necessário direcionar o calor para longe da sua cabeça. Tester isso com protótipos físicos teria levado uma eternidade. Então, em vez disso, eles criaram um gêmeo digital. E um gêmeo digital é basicamente isso mesmo que o nome sugere. É apenas um clone digital do que você está tentando fazer na vida real. Então, no caso do HoloLens, eles provavelmente reuniram todos os dados relevantes sobre o produto. Composição dos materiais, arranjo dos componentes, distribuição e tipos de materiais, espessura e várias características de difusão de calor. Eles colocaram tudo isso em uma simulação de computador que era uma réplica do dispositivo físico e submeteram esse gêmeo digital a milhares de testes e experimentos até que a IA conseguiu encontrar uma solução que dissipasse o calor com sucesso. Foi assim que eles chegaram a essa configuração de componentes e provavelmente foi assim que criaram os canais na parte superior do HoloLens, que ajudaram a resfriar o dispositivo direcionando o calor para cima e para longe do rosto da pessoa. O gêmeo digital não forneceu a eles um produto final perfeito. Foi apenas uma espécie de modelo para eles, mas os deixou próximos o suficiente do design final para que pudessem avançar mais rapidamente. Os dados que a equipe do HoloLens usou para criar esse design deram a eles uma vantagem competitiva muito distinta, e você vai ver mais desse tipo de design orientado por dados à medida que essas ferramentas se tornarem mais acessíveis para todos. Novas ferramentas de computação em nuvem e aprendizado de máquina permitem que as empresas filtrem esses dados de uma forma que antes era difícil ou impossível. O HoloLens é um dos headsets mais confortáveis do mercado atualmente, e eu não posso enfatizar o suficiente o quão difícil é fazer um computador de 580 gramas preso à sua cabeça ser confortável. E a Microsoft conseguiu isso com a ajuda de dados. Agora, os dados vão ser incrivelmente importantes para criar uma vantagem competitiva no design de produtos, mas só se isso for feito de maneira inteligente. Então, se continuarmos usando o HoloLens como exemplo, os dados dele sobre escaneamentos faciais são difíceis de acessar. Eles provavelmente podem continuar melhorando isso à medida que coletam mais dados e assim melhorar o produto final de verdade. Mas, eventualmente, isso vai levar a retornos decrescentes. Então, se os designers e engenheiros conseguirem fazer o headset servirem 100% das pessoas e todo mundo puder usá-lo sem problemas por 18 horas, tornar o headset ainda mais confortável, depois desse ponto vai acabar se tornando meio desnecessário. Se os dados que você está coletando deixam de ser úteis depois de certo ponto, eles não são tão valiosos. É claro, não há nada de errado com isso necessariamente. Você só precisa pensar nisso ao formular uma estratégia de design relacionada a dados. Você pode comparar isso com um cliente com quem já trabalhei na área médica chamado Insight Surgical. Eles estão usando visão computacional para identificar todas as ferramentas na sala de cirurgia, para que algo como uma gaze não acabe acidentalmente ficando dentro do paciente após uma operação. Sim, isso realmente acontece. Se esses dados se tornarem nem que seja 0,1% mais precisos, isso pode salvar vidas. Então há um grande benefício em coletar mais dados nesse caso. Isso também torna cada vez mais difícil para outros concorrentes alcançarem.
Então, se uma solução é 90% eficaz em identificar essas complicações cirúrgicas só porque tem mais dados para se basear e outro concorrente aparece sendo apenas 80%, tão eficaz é bem óbvio qual delas você vai escolher. Além disso, conseguir acesso a dados médicos é extremamente difícil porque existem todos os tipos de regulamentações sobre como os prontuários médicos e os dados dos pacientes são compartilhados. Esses dados não podem ser comprados e são muito difíceis de obter. Então a Insight Surgical não mantém nenhuma das gravações em vídeo e usa visão computacional para desfocar os crachás e os rostos de todos na sala de cirurgia. Então é totalmente anônimo. Acho importante mencionar isso porque é um ótimo exemplo de coleta de dados de forma ética, que no final das contas beneficia o paciente e a equipe do hospital. Outra coisa é que, embora os dados que a Microsoft possui sobre escaneamentos de cabeça não sejam especialmente fáceis de acessar, o produto resultante desses dados não é difícil de copiar. Então, qualquer empresa concorrente poderia simplesmente pegar um HoloLens e copiar a forma como o peso é distribuído, copiar os materiais e o posicionamento do acolchoamento e copiar a maneira como o calor é dissipado. O concorrente poderia obter os benefícios de toda a pesquisa que a equipe da Microsoft fez sem precisar fazer nenhum trabalho. Então, embora os dados deem a eles uma vantagem competitiva inicial, ela pode ser rapidamente copiada. Ainda vale a pena para a Microsoft e outras empresas a longo prazo, porque elas sempre vão estar um passo à frente da concorrência, mas não é tão valioso quanto os dados que a Insight Surgical tem para a visão computacional deles. De qualquer forma, se você chegou até aqui no vídeo, você deveria se inscrever, é de graça, isso me ajuda e você sempre pode mudar de ideia depois. Vamos para o resto do vídeo. Zynga é outra empresa que executa milhares de simulações para otimizar a relação força-peso de vários componentes do seu hipercarro. Esse hipercarro é construído usando várias simulações geradas por computador que dependem fortemente de dados. Isso permite que os engenheiros e designers criem formas que provavelmente um ser humano nunca teria imaginado. Nike é outra empresa que está investindo pesado em dados para determinar a estrutura e o padrão do solado de alguns dos seus tênis de maior desempenho. Os dados vão permitir mais personalização e customização para cada usuário. A Nike fez um solado personalizado para cada um dos atletas, de acordo com o formato único do pé e o tipo de prova, e isso ajudou a equipe a conquistar 45 medalhas durante as Olimpíadas do Rio de 2016. Está chegando a um ponto em que os dados não apenas informam como projetar algo, mas também o que projetar em primeiro lugar. Então, Shein é um ótimo exemplo disso. Eles são a maior marca de moda que você provavelmente nunca ouviu falar, a menos que você faça parte do público-alvo deles, que são meninas adolescentes, o que basicamente nenhum dos meus espectadores é. A empresa atualmente está avaliada em cerca de 15 bilhões de dólares. A estratégia deles é extremamente baseada em dados, e como resultado, eles estão tomando participação de mercado de forma agressiva dos grandes nomes da fast fashion, como Zara, H&M e Forever 21. Eles fazem isso analisando dados das redes sociais e outros termos de busca em alta. Então, se um vídeo viraliza mostrando uma garota usando uma roupa ou blusa estilosa, a Shein imediatamente entra em contato com uma de suas fábricas para produzir uma cópia da peça. A fábrica faz uma produção limitada de 100 unidades e observa como as vendas se comportam. Com base na velocidade das primeiras vendas, eles decidem se vão produzir mais ou não. Outras empresas também fazem isso. A Zara é um grande exemplo. Mas, para ser justo, há muitos problemas com o modelo de negócios da Shein e praticamente de qualquer marca de fast fashion. Eles frequentemente copiam o trabalho de outros designers sem compensá-los. Eles têm padrões de qualidade e segurança questionáveis em suas fábricas, e há uma quantidade enorme de resíduos ambientais que vêm dessas marcas. A ética da Shein como empresa é definitivamente questionável, não me entenda mal. Mas eles claramente desenvolveram um sistema que é realmente muito orientado por dados, e eu acho que é um ótimo estudo de caso de como os dados podem informar decisões de design de produto. A forma como a Shein coleta dados também é muito controversa, e é difícil falar sobre dados sem falar sobre questões de privacidade. Isso geralmente é bom para o negócio, mas nem sempre é bom para o cliente final. Muitas empresas estão coletando mais dados do que precisam e até vendendo esses dados para terceiros ou usando-os para influenciar suas decisões e hábitos de compra de forma negativa, sem o seu conhecimento ou permissão. Mais recentemente, a Apple criou um novo recurso em seus celulares onde você pode decidir se permite ou não que certos aplicativos coletem, rastreiem e vendam dados sobre seus hábitos de uso. Isso destruiu totalmente a receita e a capacidade de rastreamento de dados do Facebook, porque eles dependem muito, mas muito mesmo dessas informações. O Facebook não só perdeu uma grana enorme com isso, mas o preço das ações deles despencou cerca de 26% depois que foi divulgado que menos pessoas estão usando o Facebook. Agora, existem muitos motivos pelos quais menos pessoas estão usando o Facebook, mas os problemas que eles tiveram com a coleta de dados com certeza são uma parte importante disso. Os mesmos métodos de coleta de dados que transformaram o Facebook em uma das maiores empresas do mundo finalmente estão cobrando seu preço. A lição aqui é que as empresas realmente precisam ter cuidado com a forma como os dados que elas coletam afetam seus clientes. Então, como você sabe se foi longe demais na coleta de dados como empresa? Bem, acho que um bom ponto de partida seria fazer duas perguntas para meus usuários e para mim mesmo. Número 1, os dados que estou coletando estão beneficiando o cliente ou estão realmente beneficiando apenas o lucro da minha empresa?
Se isso não está beneficiando explicitamente a experiência do usuário de alguma forma, você provavelmente não deveria fazer isso. Pode até funcionar no curto prazo, mas você corre o risco de ter o mesmo problema que o Facebook teve recentemente. E número 2, simplesmente diga ao seu usuário que tipo de dados você está coletando e como está usando esses dados de forma transparente, e pergunte se ele está de acordo com isso. E não estou falando de uma política de privacidade densa que ninguém lê, quero dizer em termos simples, humanos e direto. A coleta de dados pode ser antiética, mas é apenas uma ferramenta, e é uma ferramenta poderosa que nenhum vai desaparecer. Então, em vez de tentar demonizá-la, devemos focar em como podemos coletar dados que realmente beneficiem o cliente final. Enfim, obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações quando eu postar meu próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o like e todas aquelas outras frases clichês que os youtubers sempre dizem. Mas falando sério, tudo isso realmente me ajuda. Então, agradeço de verdade. Tenha um ótimo dia.